O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Peço que vocês prestem bastante atenção ao que a igreja hoje está celebrando. Farei o possível para não passar do horário, mas isso aqui é muito exigente e eu tenho feito o possível para terminar a missa no horário. Mas talvez, se acontecer de eu passar, então é por causa do ensinamento de hoje. Hoje a igreja celebra a cátedra de Pedro. Nós vamos tentar entender o que é isso. Se todos os dias a igreja nos leva à contemplação, de vez em quando a igreja nos coloca a Maria para nós contemplarmos Maria e vermos que através dela o Verbo se encarnou. Hoje a igreja, ela nos coloca a igreja. Hoje nós precisamos colocar a igreja. E precisamos saber que essa igreja católica, a qual nós servimos, ela tem como fundamento claro Cristo Jesus. Jesus que fundou essa igreja. Por isso que nós falamos que ela é una, ela é católica, ela é apostólica. Na medida que eu for falando, vocês vão compreender o que significa isso, que é o que nós professamos todos os domingos. A nossa fé na Igreja Católica. Mas como é que se dá isso? No mundo hoje, onde se tem tantas igrejas, isso pode gerar uma confusão dentro de nós. E de vez em quando, pode até acontecer de você não concordar com algumas coisas e de repente mudar e ir para outra igreja. Mas por que nós não podemos ir para outra igreja e precisamos permanecer nessa? Aqui é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que eu não vou para outra igreja e eu tenho que morrer nessa? Hoje nós vemos aqui através do Evangelho. Jesus está lá em Cesareia de Filipe, é lá no norte mesmo. Se você pega o mapa de Israel, você vai ver lá em cima, Cesareia de Filipe. E Jesus está ali com os apóstolos, com os discípulos, melhor dizendo. E ele fala e faz a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí vem a confusão, né?
Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Outros dizem que são dos profetas, que é um grande profeta. Mas Jesus olha ali para os discípulos, 72 discípulos, estão todos ali. E os apóstolos no meio. Agora Jesus diz, vem cá, e vocês? Porque até então eles estão com Jesus, mas eles ainda não têm plena certeza de quem é Jesus. Hoje nós temos. Se nós perguntamos quem é Jesus, não, é o Filho de Deus, é Deus. Mas para eles não, era um mestre. Então Pedro responde, tu és o Messias, ou seja, tu és o ungido do Pai, o Filho do Deus vivo. Pronto. Jesus olha para Pedro e diz assim, olha Pedro, me desculpe, mas o que você acabou de dizer não é da sua cabeça, não. É o Pai que te revelou. Bem, se o Pai do céu te revela quem eu sou, então Pedro, eu quero dizer uma coisa para você a partir de hoje. Você a partir de hoje é Cefas, é pedra. Você é pedra. E é através de você que eu construirei a minha igreja. Vocês entenderam isso aqui? É através de você, Pedro, que a minha igreja vai ser construída. Aqui não vai entender igreja simplesmente um espaço físico, mas nós, né? As pessoas, na medida que forem me conhecendo, eles vão ficar comigo através de você, Pedro. Porque eu vou embora. E como eu vou embora, você vai ficar no meu lugar. Entenderam aqui? Se no tempo de Jesus as pessoas caminhavam e ficavam em volta de Jesus, quando Jesus volta para o céu, ele deixa uma pessoa para ficar no lugar dele. E quem é essa pessoa? Pedro. E ele diz, eu te dou as chaves do reino. Olha bem, quando você dá uma chave para alguém, você dá a chave para alguém de confiança. Você vai dar a chave da sua casa para qualquer um? Você vai dar a chave do seu carro para qualquer um? Não vai. Então as chaves do reino, ou seja, a chave dessa casa que se chama igreja, eu coloco na tua mão. Você tem o poder. Entenderam aqui? É aqui que se forma, depois que Jesus vai, se forma o tal de colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? Pedro com os outros apóstolos. Então, todos os apóstolos agora, que antes olhavam para Jesus, Jesus subiu para o céu, agora eles olham para quem? Pedro. Pedro guarda agora a fé. Qual é a fé? Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então, todos os apóstolos agora, junto com Pedro, vão proclamar isso para todo mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Que não há outro Deus, é Ele. Ele é o Filho de Deus. Vocês sabem que depois Judas morre, né? Ele se suicida. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aí eles escolhem mais um para ficar no lugar de Judas, porque eram 12, né? Matias. Pronto. Agora todos estão ali em volta de Pedro, prestando obediência a Pedro, porque Jesus deu a autoridade a Pedro para isso. Tanto que São Paulo, que depois ele também é considerado apóstolo, porque o apóstolo é quem? É aquele que é enviado, porque ele viu Jesus, conviveu com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus sendo morto e viu Jesus ressuscitado. Mas Paulo não comeu com Jesus, não viveu com Jesus. Mas Paulo, ele teve uma revelação. Depois da ressurreição, indo para Damasco para matar os cristãos, ele encontra-se com Jesus. Mas ele não viveu.
Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, você vai ver que Paulo vai dizendo assim, que ele foi para a Arábia, ficou uns 3 anos lá. Depois ele volta e fica 15 dias com Pedro, tá vendo? Olha, porque ele tem que aprender com Pedro, que é a cabeça. Porque agora ele vai pregar. Ele tem que ir para Pedro, é Pedro que ensina, é Pedro quem diz. E a partir daí, Paulo, ele sai pregando e ele vai fazer parte também do colégio apostólico. Mas os apóstolos são aqueles que comeram, que viveram, que estiveram com Jesus, receberam o ensinamento direto de Jesus. Esse é o colégio apostólico. Pedro é a cabeça, e os apóstolos são os seus cooperadores, que estão ali ajudando, junto com Pedro. Mas vejam, hoje a igreja celebra a cátedra. O que é isso? O que quer dizer cátedra de Pedro? Agora eu quero que meus auxiliares peguem aquela cadeira ali. João, Paulo, não é segundo nem terceiro, mas só o João, deixa aqui um pouco, se eu precisar depois. Vou explicar de forma bem simples, para nós entendermos. Aqui está a cátedra. Quando vocês forem lá na Basílica de São Pedro, em São Paulo, lá em Roma, vocês vão encontrar lá a cátedra, uma cadeira. Cátedra significa simplesmente isso, a cadeira aonde o mestre senta. Olha só, a cadeira onde o mestre senta. Por exemplo, agora eu sou mestre, tá vendo? Eu estou falando, vocês são discípulos, vocês estão me ouvindo. Por isso que toda vez quando o bispo vai celebrar, ou quando um padre vai celebrar, a primeira coisa que ele faz, ele fica em frente à cátedra. Na hora que a leitura vai ser feita, ele senta. Significa, ele tem o poder de falar. Porque Jesus deu o poder a Pedro e aos apóstolos, a cátedra de São Pedro. Mas vem cá, vamos falar de forma simples. Pedro não é o substituto de Jesus? Não é isso? Jesus vai. Pedro é a forma visível da igreja. Quando você quer ver de forma bem visível a Igreja Católica